É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. Lacerda, Eita. o que se compreende disso aí, né? Uhum. Então nós temos a pandemia. Nós vamos chegar na questão econômica, mas nós temos a pandemia geradora de um agravamento econômico. Mas fica parecendo que antes da pandemia, esses serviços de transporte, tanto o metrô quanto especialmente a Supervia, prestavam serviço de excelência. E não prestavam. Então, veio a pandemia, obviamente a situação se agrava, mas a solução econômica primeira desses prestadores de serviço, desses concessionários, é diminuir o número da frota, diminuir a oferta de composições, de trens, de metrôs, projetando, obviamente, a queda do volume de demanda. Tudo bem, mas qual é a constante, tanto em tempo de pandemia quanto em tempo de normalidade? Transporte público apinhado, transporte público mal oferecido, gente amontoada. Então, a lógica, Lacerda, e nós falávamos sobre isso antes, né? Você falava comigo, a lógica constante, tanto em tempo de normalidade quanto em tempo de crise, é o oferecimento de um serviço ruim, e ruim, sobretudo, porque dependente de superlotação para pagar a conta. Esse é o recado que está contido aí. Este é o recado que está contido aí. Quando a operação era lucrativa, ela era lucrativa numa circunstância em que esses transportes eram oferecidos com trens e metrôs superlotados. Daquela forma, aparentemente, se pagava a conta. Veio a pandemia, incontornavelmente, veio para causar prejuízos econômicos. E eu entendo que a empresa, essas empresas concessionárias, passem por um momento difícil, porque a economia desacelerou, o número de pessoas não trabalhando caiu, isso porque estejam trabalhando em casa, não trabalhando não, né? Quer dizer, sem sair de casa para trabalhar, porque estão em casa ou porque estão desempregadas e não saem nem para procurar trabalho. De qualquer maneira, o tal home office, trabalho em casa, aumentou. Toda essa circunstância, as recomendações do poder público para distanciamento social resultaram em queda drástica da demanda por esse tipo de serviço. Era óbvio que as empresas teriam dificuldades econômicas. O ponto que eu quero apresentar aqui é que a solução econômica é apinhar o serviço de gente. Agora, nesse momento, como sempre acontece no Brasil, quando aperta, e era assim também, eu quero mostrar para o ouvinte, para a gente não entrar num discurso oportunista de pena das concessionárias. Porque no tempo de paz, né, quando não há uma peste entre nós, quando não há uma situação excepcional como essa, também, quando aperta, a primeira coisa que as concessionárias fazem, como solução empresarial fácil, é chamar o Estado. Essa é a cultura brasileira fundamental, Marcos Lacerda. Apertou, Estado, papai, mamãe, vem aqui me salvar. E me oferece uma fartura. Então, nós estamos caminhando aí para uma solução, para esse caso, que obrigará o Estado, e me parece que deve ser mesmo o Estado em termos federais, a se posicionar para oferecer alguma coisa para essas empresas. Não está errado em tese, de novo, insisto, estamos aqui fazendo uma radiografia do problema, mas não está errado em tese, diante da crise, que se espere alguma oferta de auxílio de parte do poder público. Vejam o caso das companhias aéreas. A mobilização do governo federal para atender as companhias aéreas, me parece razoável que para atender a Supervia, no caso, quem presta transporte de trem, quem presta serviço de metrô. O ponto, de novo, para encerrar essa reflexão, é esse, agora desdobrado. Que tipo de ajuda seria isso? Porque se nós convencionarmos aqui que a ajuda é necessária, essa ajuda precisa ser estruturada. Por que não, então, o BNDES entrando na parada para oferecer para essas empresas linhas de crédito com juros honestos, mais baixos, projetados no tempo, de modo a injetar capital nessas companhias para que com isso se preencha essa lacuna de déficit nesse período até que o transporte volte à normalidade
e não seja mais necessário essa linha de crédito a ser paga, a perder de vista. Tudo bem. O ponto aqui é o seguinte: quando essas empresas voltarem à sua normalidade, e elas voltarão à normalidade para continuar oferecendo aquele serviço ruim, com os trens lotados. Então, essa coisa, Lacerda, de nós só temos dinheiro para operar até agosto, isso é um discurso comum, solução simples, daqueles que estão fazendo uma espécie de ameaça mesmo. Ou vocês me ajudam, ou eu paraliso. Não vai paralisar coisa nenhuma. Isso não vai acontecer. Está se colocando o Estado contra a parede, e o Estado contra a parede tende a tomar decisões ruins. Então, espere-se que o Estado, com esse prazo dado aí, faca no pescoço, ofereça soluções, linhas de crédito para que as empresas resolvam ou minimizem os seus prejuízos e a vida continue normalmente. É tudo um jogo jogado de Estado incompetente, empresas dependentes do Estado, o famoso capitalismo brasileiro, né, Lacerda? Ninguém tem prejuízo no final das contas. Ô, Carlos Andreas, enquanto você fala aqui, eu tô surpreso com a bombinha em relação ainda à final do Campeonato Carioca, que o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio acaba de jogar quando a gente pensava que estava tudo calmo. Deferiu a liminar para que o mando de campo da partida entre Fluminense e Flamengo seja compartilhado, ou seja, o Flamengo que agora há pouco, exatamente, deixa eu pegar aqui só o horário, que o Flamengo emitiu uma nota falando que não iria mais transmitir o jogo, divulgou para a imprensa isso, tem cerca de 4 minutos, uma nota oficial do Flamengo falando que irá retransmitir o jogo por áudio e não mais forçar a barra para transmitir por vídeo. Aí, logo 4 minutos depois, vem o despacho do Tribunal de Justiça Desportiva cedendo liminar para transmitir tanto Fluminense quanto Flamengo na alegação de que é um jogo de partida única, apesar de da federação ter sorteado o mando de campo e quem participou do sorteio do mando de campo foi o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio e pegou lá a bolinha do Fluminense como mandante, diz que por ser jogo único não tem a possibilidade de ter 2 mandos. E aí, diante disso, o mando é compartilhado e aí rasga a MP 984/2020. Lacerda, meu Deus do céu, que loucura. Realmente inacreditável, né? E vejam, ainda está cedo, tá? Ainda tem tempo para essa liminar ser derrubada, né, Lacerda? Então, fortes emoções. O que é certo, não sei se é certo, mas parece que é certo que haverá jogo, né, Lacerda? Então jogo teremos. Você vai ter trabalho com certeza, porque eu, Carlos Andreasa, eu gosto de me organizar, eu gosto de me preparar, então eu não quero saber. A minha certeza é a seguinte: eu verei o jogo ouvindo a Band News FM na jornada comandada brilhantemente por Marcos Lacerda, aquele que bate o escanteio e vai para a área cabecear, transmissão de Marcelo Duó, comentários luxuosos de Fábio França, um intelectual comentando o jogo do Flamengo. Agora o torcedor falando. O Fla-Flu de hoje, eu quero dar meu palpite aqui, tá, Lacerda? Diga. Posso dar? Pode. Fluminense é o favorito, tá? Então, não favorito. O favorito se tornou favorito, comentava mais cedo com o Mário Dias Ferreira, se tornou favorito no exato momento em que perdeu o Fred. A garotada corre, né? A única chance que o Fluminense tem de ser competitivo contra o Flamengo é abrir a garotada em campo, explorar a velocidade, time bem aberto, os pontas, a velocidade explorando a defesa do Flamengo, que joga muito avançada, explorando as costas de laterais, como o Vasco fez muito bem naquele 4-4 no Campeonato Brasileiro. A chance do Fluminense está aí, o Fred ajudou. O Fred, eu acho que o grande centroavante, não entra nesse mérito, mas o Fred travava, montava um Fluminense favorável ao Flamengo. Esse Fluminense mais rápido aí pode surpreender. Então, eu estou aqui analisando, depois de analisar profundamente a situação, eu diria que com toda essa carga, a diretoria do Flamengo se comportando dessa maneira mal vista e tudo mais, o Fluminense é o grande favorito para essa partida de hoje, Lacerda. Não estou sendo irônico, entendeu? Não estou transferindo responsabilidades indevidas, torcerei para o Flamengo como sempre, mas é o prognóstico de hoje, Lacerda. Andreas, na boa, quero que esse campeonato carioca acabe logo. O Flamengo ganha hoje e tá resolvido, viu? Não deveria nem ter voltado, né, Lacerda? Mas tudo bem. Se voltou, a gente cumpre o nosso papel jornalístico de informar o ouvinte
apesar dos pesares. Bola rolando então 9h30, 9 horas começa a nossa jornada. Andreasa volta amanhã na programação nacional da Band News. Eu estarei atento, se você precisar de mim durante a transmissão, por favor me chame, entendeu? Pode deixar. Eu estarei te ouvindo, Lacerda. Um beijo. Um beijo, Andreasa. Agora são 5 horas e 26 minutos. Seu caminho.